Boa tarde, meus amados irmãos. Vamos dar início ao nosso culto semanal. Mais um, né? Deus vai nos dando a graça de, mais uma vez, glorificarmos o nome dEle. Então vamos começar orando. Vou pedir ao Maurício, seminarista Mauri, que ore ao nosso Deus nesse momento. Graças te damos, Senhor, por mais uma tarde na Tua presença, mais um culto aqui no seminário, para louvar, bendizer e agradecer o nome do Senhor. Nós louvamos porque o Senhor é bom, o Senhor misericórdia dura para sempre. Tem sido visível o cuidado do Senhor com cada um de nós. Esse é um momento em que nós separamos especialmente para entoar louvores, para cantar ao Senhor e para ouvir a sua voz. O Senhor continue derramando a sua bênção sobre nós possamos te amar a cada dia mais, devotar a nossa vida ao Senhor, servi-lo com alegria, com inteireza de coração, andando na tua presença todos os dias. Perdoe nossos pecados e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. 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 Amados, vamos abrir a palavra do Senhor em Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20, verso 17 a 24. E nós vamos ler de forma alternada, do 17, Atos 20, 17 a 24. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pela cilada dos judeus me sobrevieram. jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa, Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em seu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Irmãos, Paulo sempre nos dando bons testemunhos da bondade de Deus e de como Deus conduz a história da redenção, a história da salvação, para que chegasse até nós e nós dessemos assim continuidade a isso. Quando nós lemos que Paulo declarava a vida, porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Um homem que, mesmo sabendo que o que esperava por ele nas cidades, como ele diz no verso 23, seria cadeias e tribulações, ele falava, mas para mim está de boa. Eu quero mesmo é pregar o evangelho. Eu não estou preocupado se lá vai ter cadeias, se lá vai ter tribulações. Eu não estou preocupado porque até aqui o Senhor tem me sustentado. Ele vai dizer mais atrás que o povo tinha esse testemunho que ele servia ao Senhor com toda humildade, com lágrima, com provações, porque pelas ciladas dos judeus que iam até ele, que ele tinha que enfrentar, ele continuava firme. Ele diz que jamais deixei de anunciar coisa alguma proveitosa, de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Mesmo em meio a tribulações, ele não fez barganha, ele não fez ajustes, acertos, ele não deixa de falar da palavra do Senhor, mas o que ele faz é seguir confiantemente naquele que o capacitou e que o chamou. Nós somos escolhidos
dotados pela graça de Deus para proclamar as boas novas do Reino. E nós cultuamos esse Deus de forma maravilhosa, de forma espontânea, de forma um coração agradecido, porque Ele tem sido muito bondoso para conosco. Por isso que nós podemos olhar para Paulo e falar assim, que exemplo, que testemunho maravilhoso, que eu possa ser um pedacinho da unha do dedo mindinho, do pé esquerdo de Paulo. Então, que a gente possa ser um cadiquinho parecido, né, com Paulo, porque ele diz, olha, não olhe para mim, olhe para Cristo. Então, dessa forma, olharemos para Cristo, dentro da magnitude de Cristo, de uma forma tão maravilhosa. Ainda quero ler o verso 33 até o verso 35, que diz, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para que o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Ou seja, diante de tudo, o suprimento que ele tinha, ele não se apegava, ele não se preocupava, num termo geral, de ficar angustiado, mas ele dividia, ele socorria aquele que precisava. E às vezes nós, ao sairmos para o ministério ou plantarmos uma igreja, somos tão apegados, né? E o dinheiro? Nós servimos o dono do ouro e da prata. E se ele assenta no nosso coração, de fato assenta no nosso coração, é para ele que nós devemos trabalhar, os nossos olhos devem estar fitos nele. E a convicção e a certeza de que Deus nos abençoa está nele. E que assim Deus possa nos ajudar mais um dia que nós temos para servi-lo. Então vamos servir com integridade. Vamos orar mais uma vez? Santo e amado Deus, constrangido dos nossos pecados, ó Pai, nós nos apresentamos ao Senhor. Certos que o Senhor tem olhado para nós com um olhar de misericórdia, tem derramado graça, tem impulsionado o nosso coração, e nós lhe pedimos humildemente, ó Deus, continue impulsionando os nossos corações para te servir, para te bendizer. Pai Santo, que cada seminarista, de cada pastor aqui, ó Pai, chamado para o teu ministério, possa sempre, ó Pai, olhar para Cristo assim como Paulo olhava e caminhar com passos fortes, firmes, sabendo que o Senhor tem sustentado, guardado e tem operado maravilhas em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós te agradecemos, ó Deus. Amém e amém. Queridos, vamos cantar ainda duas canções, Não há Deus Maior, e também o hino 177, Firmes na Promessa, do nosso cenário. Deus maior, não há Deus menor, não há Deus tão grande como nosso Deus, não há Deus maior. Não há Deus menor, não há Deus tão grande como nosso Deus. E o céu criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para
louvor. Deus me amou. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Hino 177 dos nossos hinários. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Vivo pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas em que trabalha, tendo o verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre fez assim. Purificação do sangue para mim. Plena liberdade já desfruto, enfim. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor e dado sempre a sua cruz. Cada dia mais me alegra em sua luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Hoje nós vamos escutar nosso diretor na exposição da palavra, o
Vamos orar pela sua vida e que Deus venha falar aos nossos corações. Santo Deus, ainda rendemos glórias ao Senhor pela vida do reverendo Evanderson. Que o Senhor, ó Deus, continue falando em nossas vidas, continue confrontando, ó Deus, o nosso pecado, e que assim, ó Deus, possamos caminhar melhor e mais firmes no caminho aos céus. Em nome de Jesus é que nós te agradecemos. Amém. Amém. Boa tarde para todos. Que bom estarmos aqui, cultuando ao Senhor e podendo reconhecer as grandes maravilhas que Ele tem feito por nós. Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos fazer a leitura para a nossa meditação no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos porque podemos cultuar o teu nome e podemos também ouvir a tua palavra ao nosso coração. Que o Senhor nos edifique e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo foi um homem profundamente envolvido, com a igreja de Cristo. Nós vemos esse envolvimento do apóstolo Paulo logo a partir da sua conversão, quando ele compreende quem é Jesus, quando ele compreende que Jesus é o Messias, aquele que foi prometido desde os tempos passados, esse Jesus que ele negava, que ele perseguia, esse Jesus que ele rejeitava, mas a obra da conversão no coração de Paulo foi uma obra, como no coração de todos, que são convertidos, uma obra transformadora, que muda todo o rumo, muda todo o pensamento, muda todo o propósito. E o apóstolo Paulo, esse homem antes perseguidor da igreja, agora se torna aquele que ama a igreja, aquele que trabalha e se empenha e gasta a sua vida em favor da igreja. E o apóstolo Paulo escreveu aos crentes de Corinto, demonstrando esse cuidado, demonstrando esse amor, demonstrando a sua preocupação com aqueles irmãos daquela cidade. Só para nós termos em mente algumas informações importantes sobre a cidade de Corinto, sobre a igreja de Corinto, a cidade de Corinto, ela é conhecida pelo menos há 2000 anos antes de Cristo. Já se tem notícia dessa cidade de Corinto. E essa cidade teve um momento de grande expressão, expressão comercial, uma cidade que fazia diferença ali por volta do ano 700 a.C., devido à sua grande importância comercial. Contudo, essa cidade de Corinto, que no ano 700 a.C. era uma cidade de grande expressão, ela foi subjugada por Filipe II,
da Macedônia em 338 a.C. e posteriormente ela, então, usada por seu filho Alexandre o Grande como centro comercial e como um lugar de atração turística. E em 196 a.C., Corinto ficou sob o poder dos romanos. E 50 anos depois, os moradores de Corinto se rebelaram contra o poder de Roma, sendo assim, então, destruídos pelos romanos. Os moradores da cidade de Corinto se revoltaram contra o Império Romano, que então subjugava, e então, nesse levante, o Império Romano destrói a cidade de Corinto. Então, em 44 a.C., a cidade foi reconstruída pelo imperador Júlio César, e assim ela se tornou uma colônia romana próspera comercialmente. A história conta que o Império Romano mandou para a cidade de Corinto os moradores, né? Então ela povoou aquela cidade com cidadãos romanos. E a população então de Corinto, ela era composta por gregos naturais, por romanos, por judeus e por pessoas de outras partes do mundo. Essa cidade de Corinto é conhecida pela sua imoralidade, né? Ela era tão imoral que a expressão viver uma vida coríntia era sinônimo de viver uma vida imoral. Então, não podemos fazer a relação com os corintianos, né, atuais, mas um corintiano que residia na cidade de Corinto, ele era naturalmente considerado um imoral, tanto a proporção da imoralidade que existia na cidade de Corinto. Ali existia um templo dedicado à deusa Afrodite, né, que era a deusa do amor. E dentre outros templos, outros deuses que eram cultuados na cidade de Corinto. E em meio a essa diversidade religiosa que existia na cidade de Corinto, os judeus também tinham liberdade de culto. Então, existia liberdade de culto para todos, inclusive os judeus podiam ali na cidade de Corinto cultuar a Deus. Contudo, os judeus, eles negavam, né, a Cristo como Messias. Como até nos dias de hoje, os judeus não cristãos negam a Cristo. Contudo, o cristianismo ele foi anunciado na cidade de Corinto pelo apóstolo Paulo. Paulo foi quem plantou a igreja cristã na cidade de Corinto. Ali ele anuncia o evangelho e o evangelho tem uma boa adesão, tem uma aceitação por parte de alguns moradores daquela cidade. Então, o cristianismo, que vai além do judaísmo, porque o cristianismo compreende que Cristo é o Messias, aquele que veio, prometido, né? E o judaísmo nega esta verdade a respeito de Cristo. O apóstolo Paulo, ele visitou a cidade de Corinto 3 vezes durante a sua vida, né, como cristão. Ele manteve contato com os crentes de Corinto no período de 50 a 57 depois de Cristo. A primeira visita de Paulo na cidade de Corinto se deu no ano 50, que foi por ocasião da última fase da segunda viagem missionária que ele realizou. Então, ali, visitando a cidade de Corinto pela primeira vez, Paulo foi rejeitado pelos judeus, porque os judeus negavam a Cristo, a quem Paulo anunciava. E ele foi rejeitado pelos judeus, então ele anunciou o evangelho aos gentios, já que os judeus não quiseram o evangelho de Cristo, Paulo anunciou o evangelho aos gentios. Então, nessa primeira vez que Paulo vai a Corinto, ele permanece ali pelo período de 18 meses, anunciando o evangelho de Cristo e discipulando ali novos convertidos. Ocasião em que ali, então, ele fundou a igreja na cidade de Corinto, por ocasião da sua primeira visita na cidade de Corinto. Ele já anunciou o evangelho aos gentios e ali já ficou estabelecida
a igreja naquela cidade. A segunda visita de Paulo à cidade de Corinto se deu durante a sua terceira viagem missionária. Paulo havia escrito uma epístola aos crentes de Corinto, exortando-os a não se associarem aos que viviam uma vida imoral, né? Então, certamente era um grande desafio para os crentes da cidade de Corinto, um desafio para os líderes da igreja, porque certamente os crentes seriam necessariamente tentados, né, a viverem uma vida imoral, mas Paulo escreve uma carta a estes irmãos exortando-os a não viverem uma vida imoral. E essa epístola, essa carta, ela se perdeu, né? Nós não temos essa carta que Paulo escreve aos coríntios, só temos referências a ela. E os crentes de Corinto, então, escreveram para Paulo, fazendo alguns questionamentos quanto aos assuntos que ele havia escrito naquela epístola. Então, eles recebem a epístola e eles fazem alguns questionamentos sobre alguns assuntos que Paulo trouxe naquela carta para eles. Então, essa primeira epístola ela foi escrita para tratar de alguns assuntos e também dar respostas aos questionamentos feitos pelos crentes daquela igreja. Então, essa primeira epístola aqui, que nós acabamos de ler, é uma epístola escrita para responder alguns questionamentos que foram levantados ao receberem aquela epístola que se perdeu. Então, agora, estando Paulo em Éfeso, ali ele escreve essa carta que nós acabamos de ler. Isso por volta do ano 55 depois de Cristo. E aqui o apóstolo Paulo aborda 3 assuntos principais nessa carta. Primeiro, ele aborda a respeito da divisão e escândalo na igreja, né? Quando ele fala sobre contendas, inclusive sobre incesto, sobre imoralidade, isso do capítulo 1 ao capítulo 6. Nessa carta, Paulo traz resposta a consultas feitas pela igreja, como, por exemplo, alguns assuntos sobre casamentos, sobre celibato, sobre dons, sobre ressurreição. Quando ele trata desses assuntos aqui nessa carta, ele está respondendo a questionamentos que foram feitos a ele a respeito desses assuntos, isso do capítulo 7 até o capítulo 15. E a carta termina no capítulo 16 com uma exortação de Paulo e um incentivo quanto a uma oferta aos cristãos necessitados da Judéia. E aí, então, Paulo termina no capítulo 16 essa carta falando dessa oferta, né? Então, aqui o que nós vemos é que Paulo se identifica como apóstolo de Cristo. Foi o que nós lemos aqui logo no capítulo 1, versículo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, né? Certamente Paulo ele é considerado por ele mesmo como um apóstolo nascido fora de tempo. Então nós temos aqueles apóstolos que foram diretamente chamados por Jesus e desempenharam o seu ministério junto a Cristo. E Paulo, depois, lá na frente, na sua conversão, ele recebe o chamado diretamente de Cristo, né? Aquele que aparece a ele se identifica como aquele a quem ele perseguia. E agora Paulo, ele é chamado e ele se considera, e ele é considerado, ele é reconhecido como um apóstolo de Cristo. E a palavra apóstolo significa aquele que foi enviado. O ofício do apóstolo se limitou aos discípulos de Jesus que foram fundamento da igreja do Novo Testamento. Sobre isso a gente não precisa discorrer, porque vocês já estão certamente convictos, né, de que apóstolos foram aqueles que fizeram parte do ministério de Cristo, né? Não tem ninguém aí seguindo apóstolo e querendo ser apóstolo, tenho certeza disso, né? Então vocês já estão convictos de que o apóstolo Paulo foi o último dos apóstolos e depois dele, então, nós não temos mais esse ofício na igreja. E Paulo, então, ele, tendo sido reconhecido, né, como apóstolo da igreja, ele demonstra a sua preocupação, o seu desejo de que a igreja cresça, o seu desejo de que a igreja viva uma vida de santidade. E Paulo, no seu ministério, ele planta igrejas, ele cuida de igrejas, ele pastoreia igrejas, ele recomenda às igrejas aquilo que a palavra de Deus requer
dos irmãos. Então, quando nós olhamos para essa carta de Paulo aos Coríntios, nós vemos aqui o seu cuidado para com esta igreja. Uma igreja que não era tão fácil, uma igreja que apresenta muitos problemas, muitas dificuldades, tanto de pecado quanto dificuldades até mesmo teológicas, mas Paulo tem um cuidado especial para com essa igreja, né? E quando nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler, nós podemos aqui pensar sobre algumas descrições que Paulo faz a respeito da igreja de Corinto. Ele faz aqui algumas descrições a respeito dessa igreja, na sua palavra inicial, quando ele se dirige a essa igreja. Nós vemos a forma como ele descreve aqueles irmãos da cidade de Corinto. E o que nós podemos ver então, como uma das descrições que ele faz, é que ele descreve aqui a natureza da igreja. Ele vai descrever nesse texto qual é a natureza da igreja. Paulo aqui se refere à igreja não como o templo físico. Ele se refere à igreja como a reunião de pessoas que pertencem a Deus, como resultado da obra de salvação da qual eles foram alcançados, né? Paulo olha para a igreja e percebe que igreja ou são aqueles que foram alcançados pela graça salvadora, né? Paulo não entende que a igreja seja o templo construído, mas Paulo entende que a igreja são aqueles que foram alcançados pela salvação. Então vejamos aqui no texto como que Paulo descreve a natureza desta igreja. Nós vemos logo no versículo 2, né, que diz assim: depois que ele se apresenta como apóstolo, a igreja de Deus que está em Corinto. Primeiro ele compreende que a igreja ela é de Deus, né? A igreja não é de homens, a igreja não pertence a pessoas, a igreja é propriedade de Deus. E a respeito disso, embora o próprio texto não descreva a respeito dessa natureza da igreja como sendo a propriedade de Deus, mas o que Paulo está dizendo é exatamente, por exemplo, o que o apóstolo Pedro fala aos presbíteros, né? Pastoreai a igreja de Deus que há entre vós. E o que está envolvido nesse conceito de que a igreja é de Deus é o fato de que aquelas pessoas que compõem a igreja foram compradas por um preço. E quem pagou o preço para que essas pessoas, esses pecadores, fossem transformados, foi o próprio Deus por meio do sacrifício de Cristo. A igreja ela é propriedade de Deus, ela é de Deus. E é assim que Paulo se refere à igreja de Corinto, né? Com todos os seus problemas, com todos os seus pecados, com todas as suas dificuldades, Paulo descreve a natureza desta igreja como sendo uma igreja de Deus. Ela é propriedade de Deus. Paulo não considera dono daquela igreja, ainda que ele tenha sido o plantador dela. Ele próprio fala, né, sobre os grupos que existiam dentro da igreja de Corinto. Alguns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Tinha um grupo que se dizia, eu sou de Cristo. E Paulo fala, não, olha, não existe isso. Nós somos cooperadores. Quem dá o crescimento é Deus, a igreja é de Deus. E é necessário que todo cristão tenha em mente, de fato, esse aspecto da natureza da igreja de Cristo, né? De que ela é a igreja de Deus. Isso demonstra a sua importância, isso demonstra o cuidado que Deus tem pela sua igreja, isso demonstra o valor que a igreja tem, né? Porque ela é uma igreja que Deus comprou pelo preço do sangue de Cristo. Como Pedro diz, que nós fomos resgatados do fútil procedimento, não foi por ouro, prata, mas foi pelo precioso sangue de Cristo. A igreja é de Deus porque ela foi resgatada, ela foi comprada, e o preço foi o preço do sangue de Cristo, né? Ele continua descrevendo a natureza aqui da igreja de Corinto,
Então, depois que ele diz a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Aqui ele faz relação ou referência ao primeiro aspecto da santificação na vida do cristão, que é a santificação inicial, a santificação que gera a justificação, né, pela qual então o pecador passa a ser livre da condenação do pecado. Quando ele diz aos santificados em Cristo Jesus, aqueles que foram de uma vez por todas separados, aqueles que foram de uma vez por todas purificados dos seus pecados. Para ser de Deus, precisa ser santificado, né? E essa é a obra inicial, o primeiro aspecto da santificação. Paulo considera que a igreja de Cristo, ela é santificada, ela é separada, ela foi justificada, contudo, portanto, seus pecados foram perdoados, de maneira que agora nenhuma condenação há. A igreja de Deus, segundo o apóstolo Paulo, que como ele descreve, né, ela é santificada em Cristo Jesus. Por isso que geralmente nós vemos nas cartas, né, uma referência aos crentes como aos santos que estão na cidade tal, aos santos da igreja tal. Então, não são santos de acordo com a igreja católica crê, mas são santos porque foram santificados. É o que Paulo diz aqui. Foram pessoas separadas por uma obra de salvação, de redenção, de perdão de pecados. E ele continua ainda, né, no versículo 2, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Agora já é um outro aspecto da santificação, que é aquele aspecto da santificação diária, da santificação do dia a dia, a santificação que é um processo, né? Então, aqueles que foram santificados e aqueles que foram chamados para ser santos. Agora Paulo está dizendo, vocês são de Deus, vocês foram santificados e vocês foram chamados para ser santos todos os dias da sua vida. Para viverem uma vida de abandono do pecado e uma vida de obediência, né? Esse é um outro aspecto da santificação, que é o processo, o processo pelo qual o crente está sendo livre do poder do pecado a cada dia. É a vida de santificação no aspecto de crescimento espiritual. É assim que Paulo vai descrevendo a igreja, né? A igreja que é de Deus, a igreja que é composta por aqueles que foram santificados, a igreja que é composta por aqueles que são chamados para serem santos, ou seja, viver uma vida como pessoas que de fato não têm nenhum compromisso com o pecado. Ainda, vemos aqui, né, na continuação do versículo, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda no versículo, na continuação, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O que Paulo diz aqui é que aqueles irmãos da cidade de Corinto, aqueles que são igreja de Deus, que foram santificados, que são chamados para serem santos, essas pessoas são participantes da comunhão do corpo de Cristo. Eles, juntamente com todos os outros que também foram santificados e que foram chamados para ser santos, que são igreja de Deus, eles com todos os outros fazem parte de um só corpo. Não é isso que diz aqui? Com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor nosso e Senhor deles e nosso. O que é a igreja? Não é? Qual que é a natureza da igreja? A igreja
ela é um só corpo. A igreja é a composição de todos aqueles que confessam a Cristo como Senhor e Salvador. Então, a igreja de Corinto, ela estava conectada com todos os outros que criam em Cristo e em todos os lugares. Assim como nós, que somos igreja de Cristo, somos igreja de Cristo juntamente com todos os outros que creem em Cristo. A igreja de Cristo é um corpo e ela é uma só. Então aqui Paulo descreve a natureza da igreja como sendo a composição daqueles que participam da comunhão do corpo de Cristo. Aqueles que fazem parte de um só corpo. Né? Daqueles que creram em Cristo de todas as épocas. Aqueles que ainda hão de crer em Cristo. Aqueles que já estão na eternidade. Todos compõem uma só igreja. A igreja dos que creem no nome de Cristo Jesus. Então aqui Paulo descreve a natureza de Corinto, da igreja de Corinto, de uma forma que todas as igrejas de Cristo estão envolvidas nessa descrição. A descrição que Paulo fala a respeito da igreja de Corinto é a mesma descrição para todos aqueles que são igreja de Cristo. Não é? A natureza da igreja implica em que, antes de sermos uma comunidade, somos individualmente salvos para vivermos uma vida pessoal de santificação. Então, antes de sermos essa igreja comunidade, somos individualmente servos de Deus. Somos individualmente chamados para sermos santos. Somos individualmente chamados para vivermos uma vida de obediência. A natureza da igreja implica em que Deus reúne os seus salvos em uma comunidade, onde todos testemunham a obra em comum que Deus realiza em todos. Então, os cristãos de todo o tempo, de todos os lugares, de todas as épocas, vão testemunhar a mesma coisa. O testemunho vai ser o mesmo. Qual que é o testemunho? Eu creio em Jesus como Senhor e Salvador. Né? Por quê? Porque essa é a razão pela qual somos, então, igreja e fazemos parte desta comunidade, desse corpo. Interessante porque nós podemos pensar na implicação de que a falta de desejo de fazer parte da igreja é um indicativo de que a pessoa não é individualmente igreja. A falta de desejo de fazer parte desse corpo, dessa comunidade, é um indicativo de que individualmente aquela pessoa ainda não foi chamada por Deus, não foi santificada, né? Não foi inserida no corpo. Porque ser individualmente igreja necessariamente motiva o coração para estar com os demais. Ser individualmente chamado e ter sido santificado, isso necessariamente impulsiona o coração dessa pessoa para desejar a comunhão dos santos. Então, quando as pessoas dizem que não precisam da igreja, que podem ser crentes sem a igreja, essa baboseira toda que a gente ouve, né, muitas vezes, essas pessoas certamente estão vivendo um auto-engano. Porque aquele que é individualmente igreja, ele de fato se sente e entende que faz parte de um corpo. Ele faz parte de uma reunião de todos e em todos os lugares que confessam o nome de Cristo. Então, quem é igreja quer ser da igreja porque entende de forma pessoal e profunda a respeito da sua natureza. Então, é assim que Paulo descreve aqui a natureza da igreja. Então, só para a gente relembrar, ele descreve a natureza da igreja como sendo a igreja que é de Deus. Essa igreja de Deus é composta por aqueles que foram santificados, que foram separados, foram
escolhidos e então, pela obra redentora de Cristo, eles foram lavados e agora estão caminhando numa direção diferente, né? Então, e eles não são apenas santificados de uma vez por todas, mas eles são chamados para serem santos todos os dias, vivendo uma vida de obediência. E esses fazem parte de uma comunidade daqueles que em todos os lugares confessam o nome do Senhor Jesus Cristo. É assim que Paulo descreve a natureza da igreja. Mas aqui nós temos ainda no texto, né, uma outra descrição além dessa que Paulo faz a respeito da igreja de Corinto, que aqui Paulo descreve os motivos de gratidão pela igreja. Ele descreve, olhando para a igreja, olhando para a sua realidade, olhando para aquilo que a igreja ele expressa aqui motivos de gratidão. A existência da igreja, ou pessoas que temem a Deus e se reúnem em comunidade, é resultado das bênçãos de Deus em favor de pecadores. A igreja só existe porque Deus, em sua infinita graça, derrama bênçãos espirituais sobre a vida de pecadores. Não é isso que Paulo fala, né? Em Efésios, capítulo 1, ou capítulo 2, agora não me lembro, mas ele fala sobre toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, né? São derramadas a escolha, a salvação, o cuidado. E aí então, nesse sentido, Paulo fala de alguns motivos pelos quais ele é grato a Deus em relação à igreja de Deus que está em Corinto, como uma parte do que é a igreja num total. E um dos motivos de gratidão que Paulo expressa é o motivo que está relacionado ao fato de que eles são alcançados pela graça de Cristo Jesus. Paulo é grato porque os servos de Deus são alcançados pela graça de Cristo Jesus. Vejam aí no versículo 4, né? Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Gratidão a Deus, motivos de gratidão pela obra que Deus realiza, né, em favor daqueles que Ele chama para ser parte da sua igreja. Eles são alcançados pela graça de Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo fala, eu sempre dou graças, eu louvo a Deus a vosso respeito, né? Porque vocês foram alcançados pela graça, vocês foram alcançados por esse favor imerecido, por esse dom de Deus. E é esse dom de Deus que é a razão pela qual existe a igreja, que é o conjunto, o corpo daqueles que são regenerados e lavados, unicamente pela graça de Deus. Mas o apóstolo Paulo ainda demonstra a sua gratidão a Deus por aqueles irmãos, porque eles são enriquecidos em Cristo Jesus. Eles não são apenas alcançados pela graça, mas aqueles irmãos são vistos pelo apóstolo Paulo como pessoas que foram enriquecidas e que estão sendo enriquecidas em Cristo Jesus. Versículo 5, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Né? Então, quando aquele pecador miserável é alcançado pela graça de Deus, essa pessoa só começa a caminhar num sentido de progresso. Não no aspecto que a gente vê no evangelho de prosperidade, essas coisas todas, né? Que prega, então, se você aceitou Jesus, agora você só vai progredir, você só vai prosperar. E esse evangelho de uma prosperidade material. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que aqueles irmãos, agora, estando em Cristo, eles são enriquecidos
em tudo. É exatamente demonstrando que a igreja de Cristo Jesus, ela agora, tendo sido alcançada por esta graça, ela está progredindo, ela está sendo abençoada, ela está sendo enriquecida. E ele fala aqui, né, enriquecida em toda a palavra e em todo conhecimento. Os cristãos são ricos espiritualmente. Eles são alvos de toda sorte de bênçãos espirituais derramadas abundantemente sobre suas vidas por meio de Cristo Jesus. Né? Então, a palavra do Senhor diz que Cristo Jesus, ele se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. E Paulo está reconhecendo e está dando graças ao Senhor, né? Por esta bênção. Ele compreende que aqueles irmãos, eles em tudo foram enriquecidos. E certamente algo que faz referência ao seu, como diz aí, à palavra e ao conhecimento. Paulo, ele é grato a Deus por aqueles irmãos, por aquela igreja, como vamos ver aqui, porque neles é confirmado o testemunho de Cristo Jesus. Veja o versículo 6. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, né? Os crentes de Corinto ouviram o evangelho, que é o testemunho de Cristo aqui, através da pregação, e Deus confirmou em seus corações esse testemunho. E o resultado da confirmação de Deus, do testemunho no coração deles, foi a salvação em Cristo. Uma vez que eles foram salvos, o testemunho de Cristo foi confirmado, como diz o apóstolo Paulo aqui. Então eles desfrutam dos resultados da salvação em suas vidas. Paulo dá graças a Deus, como ele diz, porque o testemunho de Cristo tem sido confirmado no coração daqueles irmãos. É outra bênção que Paulo reconhece como bênção derramada sobre a igreja de Cristo. E então, tendo eles sido salvos, agora eles desfrutam dos resultados da salvação, que ele vai mostrar aqui, por exemplo, no versículo 7. De maneira que não vos falte nenhum dom. Né? Esse é um dos resultados da salvação. Aquele que foi salvo, aquele que teve o testemunho de Cristo confirmado no seu coração, Paulo diz, de forma que não lhes falte nenhum dom. Então, no contexto bíblico, inclusive na carta aos Coríntios, Paulo fala sobre os dons espirituais e mostra que os dons espirituais são concedidos pelo Espírito e são concedidos àqueles que são da igreja, né? Aqueles que são salvos. Os dons de Deus são concedidos especialmente aos que são salvos. Os salvos são privilegiados de serem contemplados com os dons que são usados para a edificação da igreja, para o trabalho no reino de Deus, o trabalho no reino de Cristo. Então, esse é um dos resultados da salvação. De maneira que não lhes falte nenhum dom. Né? Ou seja, Deus ele equipa a sua igreja capacitando os salvos para que eles desempenhem o seu serviço. Depois, ele demonstra outro resultado dessa salvação, aqui ainda no versículo 7, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Olhem só, aqueles que são salvos são capacitados, porque não lhes falta nenhum dom. Aqueles que são salvos, eles vivem aguardando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles são nutridos com a expectativa da sua volta, enquanto desempenham com seus dons as ações para serem desenvolvidas no reino de Deus. Quando Paulo fala sobre a ressurreição no capítulo 15, ele fala, né, que aqueles irmãos não deveriam se desanimar, mas eles deveriam ser abundantes na obra do Senhor,
trabalhar, exercer, desempenhar os seus dons, tendo em vistas a esperança da volta de Cristo, de maneira então que tudo que eles fazem no reino não é em vão, porque existem propósitos de Deus. Então, estes irmãos salvos, aqueles em quem o testemunho de Cristo foi confirmado, como resultado disso, eles são munidos dos dons, eles vivem na expectativa, aguardando a revelação do Senhor Jesus Cristo. E esses irmãos salvos, em quem então o testemunho é confirmado, versículo 8 diz: o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Os que são salvos serão mantidos salvos até que o dia do Senhor seja concretizado. Não é o cristão que se mantém salvo, mas Deus é quem o mantém. Deus o confirmará até o fim. Então, esse é um resultado da salvação. A confirmação por parte de Deus daquele que foi salvo, mantendo-o salvo até o último dia, até o dia de Cristo. De maneira então que quando chegar o fim, então os cristãos serão feitos plenamente irrepreensíveis. No dia em que os cristãos forem feitos irrepreensíveis, então ele estará liberto da presença do pecado. E aí então aqui nós encontramos um terceiro aspecto da santificação na vida do cristão, que é a glorificação, ser totalmente irrepreensíveis. Deus é a garantia de que todos os benefícios e todas as promessas em Cristo são reais e são cumpridas na vida dos seus filhos. Vejam aí o versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Com isso, Paulo está dizendo, olha, tudo isso, todas essas bênçãos descritas aqui, que são bênçãos daqueles que são chamados para serem da igreja, aqueles que são salvos. A garantia de que essas bênçãos são reais, a garantia de que essas bênçãos são permanentes, é que aquele que nos chamou é fiel. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados, a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é uma bênção, a bênção de podermos confiar no Deus que é fiel, aquele que nos sustenta e nos guarda como igreja dele. Aqui Paulo manifesta, como nós vimos, a sua gratidão a Deus pela igreja de Corinto por causa de todas as bênçãos espirituais das quais aqueles irmãos eram alvo da parte de Deus. Paulo tinha plena convicção de que aquela não era uma igreja perfeita, mas era uma igreja de Cristo. Ali congregavam irmãos alcançados pela graça salvadora. Muitas pessoas concentram a sua atenção nas falhas presentes nas vidas dos cristãos que compõem a igreja. Lógico, nós não podemos fechar os olhos para as falhas. Nós não podemos simplesmente achar que tudo é perfeito na igreja, Mas o problema é que muitas vezes as pessoas só olham para as falhas, só olham para os defeitos. Embora nós não devemos, então, fechar os olhos para as falhas, até porque isso é necessário, para que estejamos constantemente reconhecendo os nossos pecados, nós devemos, antes disso, render graças a Deus, porque a igreja é composta por pecadores redimidos. Como Paulo faz aqui, ele, escrevendo a esta igreja, ele louva a Deus pelas bênçãos espirituais derramadas sobre a vida daqueles irmãos. Nós devemos nos alegrar juntos pelas bênçãos espirituais, bem como devemos lutar juntos contra as nossas falhas e contra os nossos pecados. Jamais nós devemos simplesmente acusar uns aos outros, nem mesmo devemos nos posicionar acusando as falhas dos irmãos como se nós fôssemos já perfeitos. Quando nós olhamos para a igreja como uma comunidade de pecadores alcançados pela graça de Deus,
O nosso coração se alegra e se dispõe a lutar juntos pelos interesses do Evangelho, né? É o que Paulo faz aqui, quando ele olha para a igreja de Corinto, e ali ele descreve os motivos de gratidão por aquela igreja. Uma igreja que ele reconhece. Esses irmãos aqui receberam as bênçãos espirituais da parte de Deus, né? Então eles precisam ser vistos dessa forma, como pessoas, pecadores abençoados por Deus. De forma que, nesse texto, nós vimos, né, as descrições que Paulo faz a respeito da igreja de Corinto. A primeira que nós vemos é que ele descreve a natureza da igreja. Ela é de Deus, ela é composta por aqueles que foram santificados, composta por aqueles que foram chamados para serem santos. Ela é composta por aqueles que fazem parte de um corpo só, que é composto por todos aqueles que creem em Cristo. Nós vimos aqui que Paulo descreve aqueles irmãos como sendo abençoados por Deus, né? Abençoados por Deus porque eles são objeto da graça que vem de Deus. Eles são abençoados por Deus porque eles são em tudo enriquecidos por Deus em Cristo. Eles são abençoados por Deus porque eles foram chamados e Deus concedeu dons para que eles sirvam a Deus no seu reino. Eles são abençoados por Deus porque eles serão confirmados até o fim, até o dia da volta de Cristo. E eles são abençoados por Deus porque eles estão debaixo do cuidado daquele que é fiel, daquele que de fato não falha. São esses os motivos das bênçãos pelas quais Paulo agradece a Deus em relação à igreja de Corinto, né? E certamente nós devemos olhar para a igreja de Cristo e entender qual é a sua natureza e nos alegrarmos com as bênçãos que Deus tem derramado sobre a vida de todos aqueles que fazem parte desta igreja, né? Devemos sim nos entristecer com os erros, com os pecados da igreja, mas nós devemos entender, a igreja, ela é uma obra sobrenatural de Deus. A igreja é um tesouro que Deus comprou para si, que guardou para si, que separou para si. Então nós devemos olhar para a igreja com o olhar de quem ama a igreja de Cristo, assim como Paulo demonstra esse amor, esse cuidado, essa preocupação, dando a sua vida, oferecendo a sua vida até o fim, né, para o bem da igreja, porque ela é uma propriedade de Deus. Então, que Deus nos abençoe e nós, como parte dessa igreja, né, sejamos gratos a Deus. E como aqueles que também estão envolvidos no cuidado da igreja, nós tenhamos esse olhar especial para a igreja de Cristo. De maneira que as suas falhas, seus problemas, suas dificuldades nunca venham tirar do nosso coração a alegria de servirmos a essa igreja, né? Que as suas limitações, seus problemas, nunca venham tirar do nosso coração o prazer de fazermos parte e de trabalharmos em prol do seu bem aqui no mundo, né? Esse era o sentimento do apóstolo Paulo. E que Deus nos abençoe, que Deus nos sustente, que Deus nos alegre o coração sempre em relação à igreja. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti, ó Pai, pela Tua palavra, que nos mostra, ó Deus, ali a forma como o apóstolo Paulo se dirige à Tua igreja. Uma igreja que, sem dúvida, era problemática, era cheia de defeitos, mas Paulo se alegra, Paulo reconhece que ela é do Senhor, Paulo se alegra porque entende que o Senhor abençoou aquele povo com bênçãos espirituais. E nós te louvamos porque essas são características, são definições, são marcas da tua igreja em todo o tempo.
e nós podemos desfrutar destas verdades até os dias de hoje, e que isso tudo venha nos trazer alegria em fazer parte da tua igreja, e não apenas a alegria de fazer parte, mas também a alegria de servir a igreja do Senhor. Nós te louvamos por tudo e pedimos o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.